Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. E hoje vamos poupar no quê? Vamos poupar em seguro automóvel. Olá, Sandra, bem-vinda. Olá, Ana, muito obrigada. A Sandra Justino é a nossa especialista em seguros e hoje vamos falar aqui de seguro automóvel, que é provavelmente aquele seguro que mais portugueses têm e que provavelmente têm que renovar todos os anos ou têm que andar à procura de uma apólice nova todos os anos se quiserem mudar e talvez poupar um bocadinho mais. É possível poupar porque no seguro automóvel, quando falamos naquele seguro mais simples, apenas contra terceiros, as apólices são uniformes, elas são mais ou menos todas iguais? Elas são mais ou menos todas iguais, até porque é uma cobertura de responsabilidade civil, é obrigatória nos automóveis. Ela é definida por lei e portanto, as pessoas de uma forma regular até devem procurar opções mais económicas, porque na verdade a cobertura em si é igual. Há um capital que é definido por lei de 7.750.000 euros para danos causados a terceiros, que sejam da responsabilidade do próprio. Isso que é a responsabilidade civil, não é? É danos provocados a terceiros. Exatamente. Portanto, acidente da nossa culpa. Isso mesmo. E, portanto, a pessoa pode fazer várias simulações em várias seguradoras e optar por aquela que lhe dê o preço mais em conta. E aqui o que é que pode ter em conta para baixar o preço? Será a idade do carro? Será até a marca e o modelo? Há várias situações. Portanto, o seguro de automóvel não terá só a cobertura de responsabilidade civil, porque o seguro automóvel normalmente é vendido em pacotes de coberturas, habitualmente coberturas mais... dois ou três pacotes de coberturas em que o base será uma responsabilidade civil, uma assistência em viagem, uma proteção jurídica. Obviamente isto vai depender um bocadinho de seguradora para seguradora, a forma como os pacotes são constituídos. Mas tem normalmente pacotes mais simples, um pacote intermédio e um pacote se calhar mais completo, em que já inclui as chamadas coberturas de danos próprios. Que essas não são obrigatórias. Que não são obrigatórias. E depois ainda existem algumas coberturas que são oferecidas ao cliente como opcionais. Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma cobertura de, fenómenos naturais. Normalmente é uma cobertura que é contratada de forma opcional. E essa cobertura é para nós podermos acionar caso haja uma tempestade ou um fenómeno climatérico assim, daqueles mais adversos que acontecem e que o nosso próprio carro sofra esses danos. É exatamente. Portanto, é também uma cobertura de danos próprios. É uma cobertura de danos próprios. Exatamente. Então pronto, vamos perceber coberturas contra terceiros, que são aquelas que são obrigatórias, para o caso de nós provocarmos um acidente a alguém, e essas são mais ou menos iguais de companhia para companhia, podem ser mais ou menos baratas, e esse preço é que vai poder ditar a poupança. Aconselhas a que faça essa procura regular? Sem dúvida nenhuma. Os seguros automóvel são habitualmente anuais e renováveis por períodos iguais. A ideia é que um mês ou um pouco mais antes da renovação do seu seguro, que faça uma pesquisa pelas várias seguradoras. Hoje em dia até existem imensas seguradoras que disponibilizam os simuladores online. Nós próprios também, o que facilita aqui a comparação e, portanto, é optar por aquela que lhe ofereça a solução que seja mais barata e que vá de encontro às suas necessidades. Obviamente que os preços dos seguros automóveis têm vários fatores, entre eles a idade do condutor, a experiência do condutor, se tem muitos sinistros, se não tem sinistros, até, por exemplo, a zona de circulação do automóvel. Digamos, o valor... nas cidades muito movimentadas há mais risco de haver acidente, é isso não é? mesmo. Provavelmente. E há seguradoras que utilizam esse fator como um critério de fatura de agravamento. Estou aqui a pensar também, por exemplo, o capital do carro, se é um carro que tem um valor muito alto ou muito baixo, a cilindrada. Há vários fatores que influenciam aqui o prémio do seguro. E nada como simular, e no nosso simulador também se consegue perceber isso. Sem dúvida nenhuma. Pode-se perfeitamente simular. Estávamos a falar do seguro contra terceiros, em que essa apólice é uniforme, portanto é igual de companhia para companhia e o preço varia consoante as características do condutor e do veículo, mas depois podemos acrescentar em cima disso coberturas de danos próprios que vão
fazer com que o seguro fique um bocadinho mais caro, mas também que estejamos mais protegidos. Há uma proteção maior, como é evidente. E aqui que coberturas é que recomendas? As coberturas que recomendamos são as coberturas de choque, colisão e capotamento, que é aquela cobertura que é acionada quando nós temos um acidente, por exemplo, um choque, não é? Bateu com o carro vulgarmente. E a culpa até é do condutor, é nossa. Sim. Nessa situação, se não tiver essa cobertura, vai ter que entrar em despesas. Tendo a cobertura, as coisas tornam-se talvez mais simples, porque faz a participação do seguro. E não só paga os danos que possa ter provocado a outros, como paga... E paga os seus próprios. Obviamente que estas coberturas de danos próprios habitualmente têm uma franquia. O normal será os 2%, 4%. Mas sobre franquias já me explicas, Sandra. Okay. Então, estávamos a falar do choque, colisão e capotamento como sendo uma cobertura absolutamente recomendável. Há outras que queiras adicionar. Se tu quisesses agora constituir aqui a tua apólice, tu punhas choque, colisão e capotamento, e o que é que punhas mais? Pronto, habitualmente nós não conseguimos constituir a nossa apólice porque não há, a flexibilidade não é total. Okay. Como eu dizia ao início, as seguradoras já vendem os seus produtos em pacotes. Já estão pré-definidos. Já estão pré-definidos mais ou menos. E normalmente quando queremos uma cobertura de choque, colisão, capotamento, também vem a cobertura de furto ou roubo, incêndio, raio e explosão. Normalmente estas três vêm juntas. Mas são os riscos maiores, digamos assim. E são os riscos maiores dentro dos danos próprios. E na prática também são aquelas que nos causam maiores despesas, não é? Exato. Mas depois há outros pacotes que podem ter muito mais, e essa oferta pode confundir o consumidor. Os pacotes são muito variados. Eu acho que os pacotes são muito variados, mas eu acho que a escolha deve depender sempre do tipo de utilização que faz, quer do carro, quer do sítio onde o carro fica estacionado. Vamos imaginar a cobertura, há uma cobertura que se chama atos de vandalismo, que é uma cobertura que é para o vandalismo. Pronto. Sim. Se o carro está estacionado habitualmente numa garagem, quer de dia, quer de noite, a probabilidade, se calhar, de um ato de vandalismo é menor. Está menos exposto. Agora, não é? Quem estaciona um carro diariamente à porta do seu prédio e que não tenha uma garagem, se calhar incorrem mais riscos, não tendo uma cobertura deste género. E quem diz esta cobertura também fala, por exemplo, na cobertura de fenómenos naturais, que acaba por ser aqui uma lógica idêntica. É uma questão de se o veículo está mais ou menos exposto ao risco. E se temos tido tantos fenómenos climatéricos nos últimos tempos, tempestades. É verdade. E nessa circunstância apenas essa cobertura nos vai servir para fazer aqui face a danos no nosso carro. Ou seja, se houver uma tempestade ou uma árvore que cai em cima do carro e que não é imputável a nenhuma autoridade em específico, ou nenhuma empresa, nenhuma entidade em específico, é apenas um efeito do mau tempo. Exatamente. Aí só tendo uma cobertura de fenómenos naturais é que o seguro vai pagar esse prejuízo. Exatamente. Ok. Então, podemos seguro contra terceiros, aí não há escolha, o que é o mínimo obrigatório. Seguro contra danos próprios, coberturas de danos próprios, que é assim que devemos dizer, né? Coberturas de danos próprios, adicionar essas coberturas é uma opção que encarece o seguro, mas que amplia a proteção. E que é recomendável, ao fim e ao cabo, a carros de maior, ou mais novos, ou carros de maior valor comercial. Pronto, porque depois também acontece aqui outra coisa, que é os carros a partir de certa idade começam a não ser elegíveis para esse tipo de cobertura. Há muitas seguradoras que a partir dos 8 anos de idade do automóvel que deixam de aceitar cobrir esse risco. Portanto, a partir mais ou menos dessa idade já podem recusá-lo? Podem recusá-lo, uma vez que não é obrigatório. 8 anos é considerado um carro velhinho? Pronto, não serão todas e não será uma situação que é assim para todas as pessoas, não é? Porque isto depois também tem muito que ver com o perfil do próprio cliente, se é um cliente que tem muitas apólices, se é um bom cliente da seguradora. Sim. Isto é tudo flexível, mas em regra... Achas que é ali nos 8 anos é ali nos 8 anos que começam a deixar de subscrever esse tipo de coberturas, sim. E os nossos carros se tornam idosos. Exato. Aos olhos das seguradoras. Há uma cobertura assim um bocadinho mais à parte, que é a quebra isolada de vidros, que costuma encarecer a apólice. Vale a pena contratar este tipo de cobertura? Eu acho que vale a pena contratar também essa cobertura, uma vez mais. Isto
é sempre o podendo, mas é uma cobertura que não encarece por aí além a cobertura. E depois, em caso de o vidro aparecer partido, pode dar jeito. Pode dar jeito. Sim, senhora. Então explica-me lá como é que a gente pode jogar com a franquia para conseguir poupar no seguro automóvel. Pronto, a franquia é aplicada habitualmente nas coberturas de danos próprios. E o que é que representa a franquia? É o valor que cabe ao condutor pagar se tiver que acionar aquela cobertura. Imaginemos uma cobertura pode ser uma franquia fixa e pode ser uma franquia percentual, mas a forma de raciocínio é exatamente a mesma. Quer dizer que eu posso ter um seguro e posso pôr uma franquia, dizes tu fixa, quer dizer um valor fixo, é isso? Vai depender da seguradora, não é? Mas podendo escolher uma franquia... Dá um exemplo, vá. Dou-te um exemplo. Uma franquia de 400 euros. Ok. Pronto. Os primeiros 400 euros de despesa daquele sinistro, quando é acionada, por exemplo, a cobertura de choque, colisão ou captamento, não é? Uhum. Imaginemos que o dano total são 2.000 euros. São 2.000 euros. Os primeiros 400 são a cargo do condutor. O remanescente, portanto, os 1.600, é a seguradora que assume. Exatamente. Então, desses 2.000, a seguradora não paga 400, que é a minha franquia, vai pagar tudo o resto. Exatamente. Ok. E se for uma percentagem, funciona também assim? Funciona assim. A diferença é que a percentagem será, imaginemos que é 2%, 4%, 5%, o que for, os 2% serão sempre sobre o valor do capital seguro. Não é 2% do prejuízo, é 2% do capital do carro. Imaginemos um carro de 20.000 euros. Uma franquia de 2% corresponde a uma franquia de 400 euros. Vamos bater o mesmo exemplo. Pronto. Portanto, seria 2%, seriam outra vez 400 euros que eu tinha que pagar do meu bolso, o restante do prejuízo. Isso mesmo, seria para a seguradora. Então, mas essa franquia é negociável? As franquias, em regra, é uma forma também de podermos aqui reduzir o prémio do seguro, porque é uma escolha do tomador de seguro. Porque eu posso escolher não ter franquia, é isso? Pode escolher não ter franquia, quando há essa opção, e aí o efeito é que encarece o prémio. Uhum. Se optarmos por uma franquia de 2%, vamos ter ali se calhar uma redução do prémio, uma franquia de 4%, a redução é maior e assim sucessivamente. Portanto, em troca de um aumento da franquia, a seguradora oferece uma redução no prémio regularmente. E aqui o segredo é perceber se, em caso de necessitarmos acionar aquela franquia, se estamos confortáveis com o valor que fica da nossa responsabilidade. Ou seja, eu tenho que saber, se eu quero dizer essa franquia dos 400 euros, eu tenho que saber que a qualquer momento que eu possa ter um acidente, eu vou ter sempre que assegurar 400 euros. Se for dentro quando falamos das coberturas de danos próprios. De danos próprios, sim. Se o meu carro tiver problemas por minha culpa, isso mesmo. Se não for por minha culpa, será o seguro de responsabilidade civil do outro. Ou do outro a assumir os danos, exatamente. Assumir os danos do meu. Sim. Portanto, estamos a falar de acidentes por minha culpa, eu tenho que ter a garantia de que consigo suportar essa despesa para a reparação e aí posso-me dar ao luxo, digamos assim, de ter uma franquia mais elevada. Se eu quiser ter mesmo franquia zero, aí vai ser mais caro. Essa é a situação em que acaba por ser mais caro. Portanto, para poupar no seguro automóvel, há que subir a franquia, mas aí assumir o risco de ter que pagar essa parte do prejuízo. Depois, ir procurar todos os anos a seguradora que oferece melhor condições. Exatamente. E aí nada melhor do que simular para poder ver quais são as melhores ofertas. Danos próprios, sim, podem valer a pena, mas encarecem o seguro automóvel. Exatamente. Sandra, muito obrigada pelas tuas explicações. Agora esperamos que esta informação seja útil para poder adaptar à realidade do seu veículo, da sua vida regular, por onde circula com ele, que tipo de condução faz, que experiência tem como condutor. É toda uma informação que terá que agora gerir e poder adaptar às suas próprias condições. Esperamos que esta informação tenha sido útil. Eu agradeço à Sandra Justino, que esteve connosco, também ao Cláudio Nogueira, que ajudou a produzir este episódio. Eu sou a Ana Santos Gomes e conto consigo no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.